Introdução à temática consumerista. As relações de consumo são protegidas pela Lei Federal nº 8.078, de 1990, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, CDC. O CDC, previsto na Constituição Federal, foi promulgado em 1990 com a clara intenção de reprimir abusos contra os consumidores. O Código de Defesa do Consumidor surge em 1990, mas ele possui previsão na nossa Constituição Federal, nossa lei maior, que é de 1988. Tanto a Constituição quanto o CDC surgem para os brasileiros num momento histórico em que os direitos dos consumidores eram muito debatidos e havia clara necessidade de ampará-los. Eis então a razão de termos uma lei tão protetiva e especial como é o Código de Defesa do Consumidor. Seguindo, vamos compreender melhor o que é o consumidor. A clara e correta definição de consumidor pode ser encontrada nos artigos 2º, 17º e 29º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver esses artigos para poder compreender com exatidão qual é a definição do consumidor. Artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O artigo 2º do CDC já traz uma boa noção do que é o consumidor, como podemos identificar o consumidor. Mas como já vimos, ainda existem mais dois dispositivos importantes para auxiliar nessa classificação e nessa verificação. Vamos ver? Artigo 17º do CDC. Para efeitos desta seção de responsabilidades, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Pelo artigo 17º, nós temos que, se o consumidor estiver envolvido em algum evento, ele será tido como consumidor. Mas se também houver alguma pessoa envolvida em um evento relacionado a uma relação de consumo, essa pessoa poderá ser também enquadrada na definição de consumidor. Ainda nos resta o artigo 29 do CDC. Vamos ver? Artigo 29. Para os fins deste capítulo, práticas comerciais, e do capítulo seguinte, proteção contratual, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas neles previstas. O artigo 29 se preocupa em proteger todas as pessoas, ainda que não sejam claramente enquadradas como consumidores pela definição do artigo 2º, mas que estejam expostas às práticas que são proibidas aos fornecedores. Então, nós temos, tanto no artigo 17º quanto no 29º, a condição de consumidores por equiparação. Vamos compreender um pouco melhor isso. Para podermos compreender o consumidor, nós temos que verificar o que significa o termo adquirir, que está previsto no artigo 2º do CDC. O termo adquirir deve ser entendido em sentido amplo, pouco importando se a aquisição foi a título oneroso ou gratuito. O artigo 2º do CDC, quando diz que consumidor é toda pessoa que adquire um produto, esse adquire, essa aquisição, ela pode ser tanto a título onerosa, ou seja, envolvendo um custo financeiro, quanto a título gratuito. Nesse sentido, uma amostra grátis pode muito bem colocar alguém que a receba na condição de consumidor. Indo além, nós também precisamos compreender a definição do termo utilizar. O termo utilizar compreende até mesmo aqueles que, não tendo adquirido um produto ou serviço, utilizam-no ou o consomem. Esse termo utilizar, também previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que nos diz que toda pessoa que adquire ou utiliza produtos e serviços, esse termo utilizar também deve ser entendido em forma ampla, ou seja, não é necessário, para ser enquadrado como consumidor, que a pessoa tenha adquirido previamente para depois utilizar o produto.
ou um serviço, basta que ela o utilize. Se a pessoa utilizar um produto ou serviço, ela já é tida como consumidora deste produto ou deste serviço. Ainda nos falta compreender um elemento importante na definição de consumidor prevista lá no artigo 2º do CDC, que é o destinatário final. Vamos ver? Destinatário final é aquele que recebe o produto ou o serviço na cadeia, no final da cadeia produtiva ou distributiva. Para que a gente possa identificar claramente a figura do consumidor, nós temos que visualizar esses 3 elementos. A pessoa que adquire ou utiliza como destinatária final. O destinatário final significa que aquela pessoa que adquiriu ou utilizou o produto ou o serviço, ela não pertence a uma cadeia produtiva ou distributiva daquele produto ou serviço. Ela é que irá utilizar para benefício próprio. Não significa que ela deve ser exclusivamente a última pessoa a utilizar aquele produto. Um exemplo simples. Se alguém resolve presentear um amigo e compra para ele uma linda camiseta, essa pessoa que adquiriu essa camiseta é consumidora. E ao dar o presente ao amigo, que também irá adquirir a camiseta por doação, também é consumidor. E os dois classificam-se como destinatários final, pois nenhum dos dois desenvolve atividade econômica e habitual que envolva aquele produto, a camiseta. Vamos seguir? A questão do destinatário final, ela exige um cuidado além. Quando alguém, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, recebe ou adquire um produto intermediário de um ciclo de produção, não está adquirindo um produto final. Logo, ela não é consumidora. Ou seja, se alguém recebe um produto no meio de um ciclo de produção para fazer parte de um ciclo de produção, envolvendo uma atividade habitual e econômica, teoricamente, pelo que nós vimos até então, essa pessoa não preenche o requisito de destinatário final e não seria consumidor. Mas há uma pequena exceção. Vamos ver. Desta forma, no nosso exemplo aqui, um médico que compra uma caixa de luvas de látex para procedimentos médicos não se enquadraria como consumidor. Vamos pensar um pouco? Se um médico compra uma caixa de luvas de látex para utilizá-las nos seus procedimentos, essa luvas faz parte da atividade econômica habitual desenvolvida por esse médico. Então, esse médico estaria comprando um insumo, um material que faz parte da sua atividade econômica. Consequentemente, ele não seria consumidor. Seria isso razoável? Creio que não. Vamos ver como que o Poder Judiciário, que é a Justiça, interpreta essa situação. A interpretação do Poder Judiciário leva em consideração outros elementos. Basicamente, o termo consumidor tem sido interpretado da seguinte forma. Caracteriza-se consumidor quem adquire produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção, ou seja, destinatário final. Essa primeira situação, ela está muito tranquila dentro do que nós acabamos de verificar da regra do artigo 2º do CDC. Quem adquire ou simplesmente utiliza um produto ou um serviço como destinatário final é consumidor. Quanto a isso, nós não temos divergências no Poder Judiciário. Vamos além. B. Caracteriza-se consumidor quem adquire produtos ou serviços na condição de destinatário final com finalidade de produção, desde que esses produtos ou serviços sejam oferecidos regularmente no mercado de consumo. É o exemplo do caso do médico, que nós acabamos de ver. Então, notem, ainda que o médico desenvolva atividade comercial, habitual, atividade econômica na prestação de serviços médicos, quando o mesmo compra sua caixa de luvas de látex, essa caixa de luvas caracteriza-o como destinatário final, pois é um bem disponível no mercado de consumo. O médico não compra esse produto, essas luvas, em larga escala de um distribuidor ou diretamente da fábrica, e ele também não as revende. Ele compra para utilização no exercício das suas atividades. Em razão disso, o Poder Judiciário
abre essa exceção para reconhecer que o médico, nessas circunstâncias, também é consumidor. A mesma situação aplica-se aos vários profissionais liberais. Um contador, um contabilista que compra uma calculadora, que compra um computador para o seu escritório, atividade comercial ele desenvolve lá. Porém, esse computador foi adquirido numa rede de lojas de acesso público, era um bem disponível no mercado de consumo. Então, o contador, o contabilista que adquire esse equipamento, caracteriza-se como consumidor, preenche o requisito de destinatário final, de acordo com essa interpretação já tranquila no Poder Judiciário brasileiro. Vamos seguindo para compreender melhor os outros elementos? C. Caracteriza-se consumidor quem adquire produtos ou serviços típicos de uma cadeia de produção, mas para uso próprio. Exemplo, uma loja de autopeças para consumo próprio, instalação para o cliente. Nessa situação, nós temos uma condição em que o consumidor exerce também atividade econômica habitual. Então, teoricamente, não preencheria aquele requisito de destinatário final. Mas se ele compra no atacado, direto do distribuidor, o produto para uso próprio, como no caso da loja de autopeças, que compra para utilização própria dela e não para revender especificamente aquele produto, ela se classifica sim, se enquadra sim, como consumidora naquela relação para aquele produto em específico. Continuando, a condição equiparada do consumidor vítima do fato, de acordo com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de acidente de consumo, todas as vítimas do evento serão consideradas consumidoras para efeitos de reparação dos danos, independentemente de terem efetivamente consumido os produtos ou serviços. O exemplo de um barril de chopp num churrasco. Vejam só, como nós vimos a princípio, a regra do artigo 17 é que, para efeitos de reparação dos danos, as pessoas que não se enquadram, num primeiro momento, pela definição do artigo 2º do CDC, como consumidoras, eventualmente podem se enquadrar como consumidoras por equiparação se forem vítimas de um evento decorrente de um produto. Vamos compreender isso pelo exemplo. Estamos num churrasco e algumas pessoas estão consumindo chopp e outras refrigerante. Num dado momento, por alguma causa estranha e exclusiva do produto, o barril de chopp estoura. E no estourar, uma parte desses fragmentos desse barril acabam atingindo e ferindo uma daquelas pessoas que estavam bebendo refrigerante. Pois bem, todos os que estavam consumindo o chopp, bebendo o chopp, são claramente consumidores do chopp. Eram pessoas que estavam utilizando produtos como destinatária final. Agora, essa pessoa que estava consumindo, bebendo refrigerante, ela será por equiparação comparada, então, a consumidor, para que possa buscar as reparações dos danos que sofreu contra o fabricante do chopp, uma vez que aquele produto, ao explodir, causou ferimentos, causou danos a essa pessoa que não estava consumindo-o propriamente dito nos termos do artigo 2º do CDC. Continuando, a coletividade de consumidores. De acordo com o artigo 29 do CDC, em caso de práticas comerciais abusivas, o fornecedor poderá ser punido pelos órgãos responsáveis, mesmo que não seja identificado um consumidor em específico. Trata-se do conceito difuso de consumidor. O artigo 29 se preocupa em proteger a coletividade de consumidores, ainda que não seja possível identificar exatamente um consumidor. Vamos compreender isso melhor. Imaginem que uma campanha publicitária seja uma campanha abusiva, que traga cenas obscenas, cenas que chocam, que afrontam valores morais da sociedade. Essa campanha não está causando dano econômico, a princípio, a nenhum consumidor.
Mas, ao exibir essas imagens chocantes, pode causar um repúdio social. Em razão disso, alguns órgãos específicos de defesa do consumidor podem agir contra os fornecedores que são responsáveis por essa campanha para retirar essa publicidade e ainda para punir esses fornecedores por essa abusividade. Ainda que não seja identificado especificamente nenhum consumidor que tenha sido vítima dessa campanha, mas é evidente que eles existem. Aí que nós dizemos no mundo jurídico o conceito difuso do consumidor. Ele não pode ser identificado especificamente, mas não há dúvidas de que ele existe e de que ele sofreu os impactos dessa campanha no exemplo citado. Pois bem, com isso, nós finalizamos as definições de consumidor.